como com a minha coxinha é creme de leite. Essa aí, meu Deus, a bilolada. Que já viu creme de leite com coxinha. Alex, tu vê como é bom, Alex. Júlio, Frio. não coloca aí não. Pega a coxinha e coloca na sua mão. Pelo amor de Deus, aí. Eu como, né, com mostarda. Ixi, isso é ruim. Bastante Isso mostarda. é azeda, mas ruim demais. Ó. Que era a maior que tem, ó. Oi, grande. Eita, assim. essa galega não fizer ceboseira, não é galega não. Foi tudo, ela ainda foi botar deixar. Vai, Gustavo, tu come a coxinha com o quê? com pimenta do reino. Cheio de pimenta do reino isso aí. Ah, não é Não é muito. pimenta não, é molho shoyu. Tá sonhando com pimenta, Bota um pouquinho, Tem que Otávio. botar muito, tem que ser bem feito. é? Vai deixar o molho shoyu? Oxi. Qual é a mais grande, hein? Vamos pro larrar o outro. E eu como com leite contemplado. Leite condensado. Eu como na minha coxinha com, ó, limão, que eu tô gripada pra evitar a gripe, ó.